Uma estrela reluzindo numa bela noite escura do sertão é um dos fenômenos mais bonitos à contemplação do olho humano. Mas uma estrela que chama para si o romper da aurora, enfrentando os primeiros raios de sol e, sobre eles e por meio deles, intensificando sua beleza, sua vibração, sua celeste luminosidade, esta é, certamente, uma estrela ímpar. Chamam-na de estrela da manhã. Estrela da manhã, nasci para ser teu dia, viver no teu amor é tudo que eu queria. Ai, coração, ai, coração. Sem sombra de dúvida, Dona Auxília Saldanha, ela pode sim ser lembrada, ocupar o nosso universo imaginário na forma poética de estrela da manhã, porque ela não é como as estrelas comuns, né, que vão apagando-se, desaparecendo do céu à medida que o dia vai raiando. Ela, pelo contrário, ela permanece brilhando, irradiando as primeiras horas da manhã e mostrando que se encontra ali ainda embelezando a vida, embelezando o céu e dizendo que permanece conosco. Mulher perseverante, inteligente, guerreira. Pois bem, ela nasceu há muitos anos atrás na fazenda Boa Esperança, pertinho de Xeramubim, na localidade de São José. Ela, uma menina inteligente, bonita, virou adolescente e conheceu o meu pai. Meu pai, filho do Antônio Freire e da vovó Duquinha, um pequeno fazendeiro em Uruquê. E o meu pai conheceu a minha mãe nessa localidade e começou a namorar. O papai ia de cavalo de Uruquê para a fazenda Boa Esperança, né? A mamãe, quando adolescente, era uma moça muito bonita, inclusive os filhos desse dono das parelhas, todo mundo muito doido para namorar com a minha mãe, mas ela escolheu meu pai, né? Foi amor à primeira vista. Ela sempre foi uma criança muito pacata, divertida, e a gente, apesar de eu ser criança na época, mas eu lembro muito do que se falava das boas qualidades da Cilinha, como eu chamava. É Auxília Saldanha Freire, mas eu desde criança que eu chamo Cilinha. Mas aí é o seguinte, quando ela criancinha, ela sempre, como eu já falei, ela é aquela criança pacata, meiga, muito carinhosa com todos, gostava muito de companhias da idade dela,
Mas o que assim, que falavam muito para mim era a respeito daquela menina muito maravilhosa mesmo. Era diferente até de certas irmãs. Nós éramos uma família de 14 irmãos, né? Ela era a sexta, se não me lembro, se não me engano, mas era a sexta irmã e sempre teve boas amizades com pessoas de Quixeramobim, com as famílias boas em Quixeramobim. E daí ela foi procurando a melhorar o seu nível, tinha boas amizades com os políticos. Então, daí em diante, ela foi se apegando cada vez mais às pessoas daquele município. Quando ela casou, ela foi morar lá. E era uma pessoa muito feliz em poder servir. Um lado que a gente observa até hoje é a alegria que ela tem de poder receber a família em casa. Quando a gente chega na casa dela, ela recebe de uma maneira não só a família, como todas as pessoas que a procurem, né? Precisar de um favor, ela está pronta para servir. É uma pessoa assim que eu até costumo dizer, é a santinha da família, que eram 3 santinhas que eu costumava de chamar das minhas irmãs, né? Mas a Cilinha era uma delas, era uma pessoa maravilhosa, como até hoje ela é, trata todo mundo com muito carinho e nós ficamos assim felizes pela maneira como ela fica feliz em receber a gente. Bom, falar de Alcília Saldanha Freire, para mim, assim, pode parecer até que é um pouco suspeito por ser filha, né? Mas eu sou testemunho vivo do que ela realmente foi e do que ela é. Primeiro, como mulher. Para mim, Dona Alcília como mulher é uma verdadeira, é amor, totalmente amor. É doação, é desprendimento, certo? Ela chegou muito cedo aqui no distrito, ainda novinha, ainda jovem, né? E ela vinha passar férias aqui na casa da minha tia Maria. E aí ela encontrou o grande amor da vida dela. E além de encontrar o grande amor da vida dela, ela encontrou-se também como ser humano, como pessoa, sabe? Porque aqui ela se doou total. E ela fixou residência. Então, quando ela fixou residência, ela começou a usar aquilo que ela tinha já como dom, que era ensinar as pessoas, dar luz para as pessoas, fazer com que as pessoas enxergassem, porque o distrito era totalmente inércio, vivia numa inércia total. As pessoas aqui habitavam, mas não tinham aquela, como se diz, aquela desenvoltura, a questão cultural, entendeu? E era um distrito totalmente esquecido, tanto pelas pessoas, pelos políticos, que eram os representantes do povo,
porque aqui ninguém tinha participação. Então ela começou, na época, a luz de lamparina, ela formou um grupo de pessoas adultas e começou a alfabetizar essas pessoas. A minha mãe não ficou só, inclusive, em ensinar. Como era uma mulher dinâmica, né? Logicamente, atrás de uma grande mulher vem um grande homem. Tudo que ela fazia, o meu pai dava o apoio a ela. E após ela alfabetizar essas pessoas, ela começou a fazer com que essas pessoas começassem a ter aquele direito que é o direito mais importante, que é o direito do voto. E aí ela conseguiu trazer a primeira urna para Uruquê, né? E as pessoas os políticos começaram a se interessar pelo distrito. E daí começou um pouco o desenvolvimento do distrito. Foi onde tudo começou. Eu sempre fui quietinha, comportada, nunca dei trabalho nas escolas. Não podendo ser de outra forma, como estrela ela conserva suas inclinações ao universo romântico. Não é por acaso que os poetas a buscam como fonte de inspiração. Ela é Vênus, e a Vênus não há coração que não se entregue. Você é uma pessoa, é um ser humano que tem alma, que tem espírito, mas que você não tem aquilo que é o mais importante, é o direito, seus direitos, né? Saber quais são os seus direitos diante de um grupo, de uma comunidade. E isso ela fez com que as pessoas daqui tivessem isso, né? Fizessem isso, fizessem ser pessoas dentro de um grupo, de uma cultura, de uma comunidade. E daí ela participou, ela fez muita coisa, muitos trabalhos. Existia na época, assim, a solidariedade humana, a humanidade dela é tão grande, o lado humanitário dela é tão grande, que aqui morriam muitas crianças. Tinha uma mortalidade muito grande infantil. Essas crianças não tinham como ser enterradas. Eu sei que é um lado triste a gente falar isso, mas eu estou mostrando o lado humano dela também. Então ela dava a mortalha, ela dava o caixãozinho para as crianças, se preocupava com o lado emocional das mães, dava apoio a essas mães, né? E ela começou também a profissionalizar as pessoas. De que forma que ela começou a profissionalizar essas pessoas? Trazendo cursos. Na época ela ainda são amigos de infância, que era o Leone Belém. E ela começou através dele, ele era presidente da LBA. Ela conseguiu trazer, através das pioneiras sociais no início, depois passou para a LBA, trazer um grupo de mães para cá, um clube de mães para cá.
E nesse grupo, e esse clube de mães que ela fundou, ela mesma construiu o prédio que hoje foi desativado, foi um prédio que foi desativado, que foi ao lado aqui da residência dela. Ela também profissionalizava, trazia cursos profissionalizantes e através desses cursos, além das pessoas se profissionalizarem, eles eram inseridos no mercado de trabalho, como os pedreiros, né? Todos eles foram inseridos aqui no mercado de trabalho. Teve as mães gestantes também, que essas mães não tinham enxovais para as crianças e ela dava o curso de corte e costura e as mães adquiriam com o próprio curso, com a própria, das mãos delas, fabricado por elas próprias, elas tinham o enxoval das crianças, certo? Outra coisa que ela conseguiu também tinha a escola, que foi uma doação, que ela, na época, né, ela comprou o terreno aqui ao lado, e esse terreno diziam que a escola tinha sido doada, mas ela realmente foi quem fundou a escola aqui, a primeira escola aqui no Uruquê. A escola que hoje tem o meu nome, que ela botou, não meu nome, mas botou em homenagem à Nossa Senhora Auxiliadora, que ela era devota de Nossa Senhora Auxiliadora. Pois eu comecei a estudar com a Dona Auxília no ano de 57. Aí começamos na cartilha do povo, que tinha até uma mão, A, E, I, O, U. Aí estudamos, ela era uma ótima professora, muito carinhosa, ótima professora mesmo, uma professora exemplar. Aí a gente estudou até a 5ª série, porque aqui no Uruquê só tinha até a 5ª série. Depois da 5ª série, aí teve um exame de admissão com ela. Aí pronto, terminou. Nesse tempo as coisas eram muito difíceis. As aulas, né, era difícil, o transporte não tinha. Nosso transporte era jumento, vinha de jumento. Aí o Evandro continuou a estudar, depois, nós terminamos em 62. Aí depois de 62, o pai dele foi embora para Fortaleza, aí ele continuou. Eu não, que fiquei morando na Fazenda Benfica, como lá foi onde eu nasci, me criei, aí não continuei, né? Fiquei só na 5ª série mesmo. Depois comecei a ensinar. No ano que eu comecei a ensinar, a prefeita era a doutora Adamira Fernandes. Aí fiquei ensinando na Fazenda Benfica, até chegar ao ponto de me aposentar. Aí continuei no Benfica, era assim também. Começava da alfabetização até o 3º ano, que lá a gente só podia ensinar até a 3ª série, né? Aí quem fazia a 3ª série vinha estudar aqui no Uruquê. Quando precisava, ela castigava, né? Quando precisava, mas era boa, era muito boa, professora boa. A Dona Auxília foi uma ótima professora, muito carinhosa com os alunos, dava atenção aos alunos, era ótima. Aí todo mundo fazia sua prova, era separada, a carteira que a gente estudava era separada, que era para nenhum pescar dos outros. Na época, ela trabalhava para o deputado Everardo Silveira e o Everardo Silveira quis colocar uma escola, que hoje essa escola é Joaquim Fernandes. A mamãe foi quem conseguiu a verba através do Everardo Silveira para essa escola, certo? E a mamãe disse, não coloque o meu nome não, coloque o Joaquim Fernandes. E hoje essa escola é uma escola grande em Quixeramobim, né, que serve a muitos estudantes de ensino médio em Quixeramobim, certo? Então a mamãe não queria que as obras que elas conseguiam através de políticos, né? Pra você ter uma ideia, né, muitos anos atrás, o meu padrinho era o Plácido Castelo, ex-governador do Ceará.
ela conheceu em Uruquê, né? E o Plácido Castelo foi governador, e eu fui muitas vezes, eu criança, né? Mas a mamãe lá no palácio em Fortaleza, certo? E a mamãe conhecia muitas pessoas importantes. Ela conseguiu, através da Secretaria de Ação Social, vários benefícios. Ela fundou uma associação comunitária em Uruquê, certo? Essa associação comunitária, inclusive, trazia muitos benefícios. Eu tenho aqui relação, inclusive, ofícios que ela fazia para a secretária de Estado, né, em nome da associação, para trazer benefício, né? Às vezes ela cobrava de próprio punho, ela fazia o ofício de próprio punho, certo? E fazia projetos, né, da ação social, e na época tinha um órgão federal que era junto com o governo do estado, chamado LBA. Então trouxe muitos projetos para o Uruquê. Você tem uma ideia aqui, tem relação de pessoas que ela trazia, né? E dava curso de culinária, curso de corte e costura, certo? Para essas mães de Uruquê. Então a mamãe tem um serviço prestado muito grande, não só na localidade, no distrito de Uruquê, mas também no município de Xeramobim, certo? Que ela, através dos políticos, né, que ela sempre gostou assim do serviço prestado, e trazer os políticos para trazer benefícios para aquela localidade. Olha. Dona Alcília entrou na minha vida assim desde que eu sou adolescente. A Dona Alcília foi minha professora. Assim, eu tenho um largo conhecimento a respeito de Dona Alcília por conta de que, além de ser minha professora, uma ótima professora, que eu lembro até hoje assim do ensinamento dela, foi uma pessoa assim, muito presente. E outra coisa, ela também foi minha colega de trabalho. Com os anos, eu concluí meus ensinos, né, meus estudos, aliás, e vim trabalhar com Dona Alcília nessa escola José Marinho de Góes. Ela foi minha colega de trabalho. Então, a Dona Alcília, para mim, foi assim, uma pessoa muito importante, pelos ensinamentos, pela generosidade dela, pelo compromisso, pelo largo conhecimento que ela tem a respeito da educação. Ela contribuiu demais na minha vida. Então, para mim, a Dona Alcília é uma pessoa exemplo mesmo, de ser humano, exemplo de profissional. Ela é uma pessoa que é bem disponível. Então, eu só tenho, na realidade, tenho muita saudade do tempo em que convivi com a Dona Alcília. Eu cheguei aqui, não existia escola, não existia nada, era tudo leigos. Eu fundei logo um clube de mães, e esse clube de mães, botei as mães para aprender a bordar e a costurar, e o que elas faziam para elas, para incentivar, né? Então, todos que faziam com muito gosto, porque tinha todo o material, e elas faziam com muito entusiasmo, porque quanto mais fazia, melhor para elas, porque era delas. O rendimento era todo para cada uma. Esse clube de mães foi muito importante para todo o Uruquê, porque elas aprendiam e ganhavam o que faziam. Quando eu cheguei aqui, o pessoal todo analfabeto, ninguém sabia ler nem escrever. Eu montei uma aulinha por conta própria, comecei a ensinar, comecei a agradecer e alfabetizei muita gente. Eu preparei a primeira urna com eleitores, porque alfabetizei todos e aprenderam a ler e escrever e puderam votar. Eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer, foi feito, né? Eu pude fazer o possível e o impossível, mas foi feito. Graças a Deus foi realizado isso. A inspiração, Vânia, sempre foi a senhora.
como guerreira, como mulher, como profissional. Liana. Caçulinha, minha caçulinha, viu? Eu te amo também. Mas como todo e qualquer grande astro, seu brilho e sua posição no espaço se devem a grandes e profundas transformações, às vezes tão radicais que é preciso que a estrela assuma uma postura, por assim dizer, medieval e adquira formas de espinhos e cravos para que consiga galgar com êxito a sua vocação. É uma pessoa também muito dedicada à religião, que aqui se hospedaram bispos, se hospedaram padres, vinham de missões. Na época os padres alemães vinham para as missões e eram hospedados aqui. E ela, além, quer dizer, ela foi altamente participativa aqui dentro do município, dentro do distrito, né? Ela tanto viu a parte social como a parte espiritual, através da igreja, né? Mostrando às pessoas também que era necessário essa parte espiritual. Como também ela trouxe políticos para cá, para poder tentar ver o que cada político desenvolvia dentro do distrito. Ela lançou como candidato o meu tio, o João Saldanha, que na época ele, juntamente com Mauro Benevides, foi lançado na época, era uma oposição, mas tiveram uma maioria imensa, lançado por ela, indicado por ela. E assim foi a trajetória dela. Depois veio meu tio Luiz, que chegou a ser vice-prefeito de Quixeramobim. Depois ela lançou aqui o deputado Everardo Silveira, que inclusive conseguiu para esse distrito muitos empregos. Ela trouxe, porque o que ele perguntava, Dona Auxília, qual é o seu interesse? Ela disse, eu quero ajudar o povo. Eu quero dar emprego para as pessoas, porque as pessoas aqui sobrevivem praticamente só da pecuária, mas não tem uma renda fixa, não tem como o distrito desenvolver se não tiver emprego. Então aí foi fundado, né, a escola, foi fundado alguns órgãos aqui, e ela conseguiu trazer esses empregos para cá. E ele perguntou também o que ela queria trazer para
própria cidade de Quixeramobim. Ela disse, eu quero uma escola. E aqui ela conseguiu, através de intermediação, trazer a outra escola para Uruquê, que é a escola também que funciona o ensino fundamental, onde foi era um dos grandes projetos dela aqui para o município, né? Fazer com que o ensino fundamental, porque muitas pessoas se deslocavam daqui da cidade, do distrito, para ter que viajar, para ter que ir à cidade, e era muito dispendioso. Então ela conseguiu trazer o ensino fundamental para cá, através do Zé Marinho de Góes. Ele vendeu o terreno e foi construído a escola, que hoje tem o nome do Zé Marinho de Góes, mas foi inclusive, por unanimidade na Câmara, foi escolhido o nome dela, para a escola ter o nome dela. Mas ela, mais uma vez, por simplicidade, por ser simplória, preferiu não ter o nome dela na escola. Eu me chamo Francisco Teixeira, conhecido como Chico, de Uruquê, na qual onde eu tive minha infância, né? E nasci, me criei lá, e por onde eu passei minha vida, da infância, estudei, e graças a Deus, na qual onde eu tive o meu aprendizado com uma pessoa que jamais eu iria deixar de esquecer, que foi essa pessoa que é a Dona Alcília Saldanha, que foi a minha professora na minha infância, eu lembro aqui, a minha 7ª série, em 1978, 77, 75, enfim, aqui, Alcília Saldanha Freire, essa mulher guerreira, na qual me deu sabe, não sei nem como eu me expressar nessa situação que ela me propôs, a minha vida, a minha carreira que eu tive, graças a Deus eu venci na minha vida. Hoje eu tenho minha família, tenho meus filhos criados e sempre falo para os meus filhos quem foi essa mulher guerreira, que é uma batalhadora, sempre foi uma super mãe. Além de ela não ter sido só uma professora minha, foi também, digamos assim, uma mãe para mim, como para todos os nossos colegas nessa infância, minha juventude que eu tive em Uruquê. Então eu quero desejar essa minha gratidão imensa, esse carinho na qual eu tenho por ela, a minha vida, e sou grato a essa mulher guerreira, Dona Alcília, a você. Eu trago como memória de ex-aluno de Dona Alcília, quando ela nos dava aula aqui em Uruquê, aula de educação física. A gente gostava muito das aulas de educação física, não só porque era o momento da gente brincar, da gente jogar bola, né? Aquele momento mais recreativo, mas também porque ela naquela época, ela, apesar das limitações tecnológicas, apesar das limitações didáticas, dos recursos, as ferramentas, ela conseguia colocar para nós alunos o que hoje de fato a gente tem como educação física, que eram as questões de currículo de ginástica, né, os movimentos, toda aquela postura correta. Ela conseguia, não sei como ela buscava isso, mas enfim, a gente percebia que ela tinha um autodidatismo muito habilidoso, e ela não deixava os alunos assim à mercê, né? Ou seja, ela assumia realmente para si a responsabilidade de professora, e ainda que ela não fosse uma especialista na área, ela conseguia trazer para a gente o conteúdo necessário e aplicar de forma muito efetiva e muito proveitosa. Então nós gostávamos muito daqueles momentos das suas aulas de educação física. Então eu lembro que a escola ela era bem menor, bem mais reduzida, tinha poucas salas, e a gente conseguia na época ver lá da escola, como ela fica situada
local mais alto aqui da vila, a gente conseguia enxergar de lá todo o distrito praticamente, né? E a gente via quando ela saía daqui da casa dela, indo da aula, né? Toda muito bonita, toda muito bem preparada. Ela tinha uma postura que realmente chamava a atenção. Aonde ela chegasse, ela tinha uma delicadeza, ao mesmo tempo uma sensualidade que ela mostrava uma coisa assim natural dela, né? Então nós acompanhávamos a saída dela aqui até lá com o seu sombrinha, que era muito característico dela também. E assim, o que eu posso dizer de Dona Alcília é que ela foi uma professora muito boa, uma mulher, pelo que a gente conhece da história, o seu legado, as suas conquistas, as suas lutas pelo povo, né? A forma como ela conseguiu aplicar e buscar recursos que visassem facilitar, ajudar de alguma forma as pessoas. Tudo isso é realmente um sinal de que ela não ficará perdida na memória, né? Então ela vai permanecer na memória do povo de Uruquê, sem sombra de dúvida. A casa da minha avó e do meu avô sempre foi para mim um lugar mágico, né? Um lugar que eu vim passar as férias e que eu sempre me diverti muito, um lugar que sempre a avó colocava uma mesa muito farta, muita comida gostosa, e sempre foi esse lugar mágico para mim, lugar que eu subia nas árvores aqui no quintal. E só que aos 14 anos, pela circunstância da vida, né, eu vim morar aqui com ela e meu avô. E aqui passou a ser minha casa. Eu de filho, de neto, né, passei a ser um filho para minha avó. E ela passou a ser minha mãe e meu avô passou a ser um pai. Aqui nessa casa, eu passei muitos momentos felizes. Eu só me lembro de coisas boas. E eu fico muito emocionado, inclusive, porque essa época dos meus 14 anos foi uma época complicada da minha vida. E foi aqui que eu tive abrigo. E aqui a vovó e o meu avô, com o exemplo deles, eles moldaram meu caráter como homem, como ser humano. A minha avó, ela, pra mim, é a mulher mais incrível do mundo. Ela é um exemplo de força, ela é uma mulher muito forte. Não importa o problema que apareça, ela está sempre firme, sempre disposta a enfrentar e a vencer. E ao mesmo tempo que ela é forte e firme, ela também é muito amável. Ela é muito meiga. Quando eu estou perto da vovó, eu só sinto carinho, só sinto amor. E eu acredito que isso não é só com a família, são com as pessoas de fora também. Eu sempre prestei atenção no jeito que a minha avó tratava as pessoas de fora. Ela sempre tratou com muito carinho, com muito afeto, independente de quem fosse. E ela pra mim é um exemplo, é uma referência. Eu amo muito ela. E eu sou muito feliz também porque o meu filho agora pode também conviver com ela aqui, também sentir e receber um pouco desse amor que foi dedicado a mim, aos outros netos, aos filhos e a todo mundo que andou nessa casa.
Falar de minha mãe, Alcília, é fácil, pois ela é um ser único, sempre linda por dentro e por fora, com um coração de um anjo, que se faz desse título, a homenagem dada a ela, um significado importante em nossas vidas. Ela sempre procurou, na Vila de Uruquê, ajudar todos que ali a procurava e trazer para a nossa Vila de Uruquê tudo que ela poderia fazer pelo bem maior de todos. E então raia o dia e nossa estrela ali repousa fixa. Nossos olhos, de alcance limitado, encerram na névoa de gases atmosféricos aquele ponto brilhante no céu. Não que ele se vá, não. Ele continua, sempre, indicando a rota correta a ser percorrida, cabendo ao observador a sensibilidade de senti-la em sua máxima e providencial energia. Eu sempre me inspirei nela, como mulher e como profissional e como mãe, né? Eu tenho 2 filhos, mas a minha inspiração sempre foi nela. E ela sempre foi assim, uma pessoa de me passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi até hoje, a minha ética, a minha forma de lidar com as pessoas, a minha forma de agir, transparente, sendo educado, sem ser como o mundo é cruel hoje, mas essa forma de ajudar as pessoas, é nela que eu me inspiro todos os dias. Se minha avó conseguiu, com todas as dificuldades que ela teve durante a vida, e não foi fácil, conseguir estudar, conseguir criar 5 filhos, conseguir ter o que eles têm hoje, né? Nada foi tudo em função do trabalho dela, de trazer para cá todo o trabalho dela, toda a educação, todo o progresso. Na verdade, ela teve sempre um carinho e talvez uma missão. Eu acredito mais que a missão dela de natureza seja de buscar em ajudar o próximo. Muitas vezes eu vi isso no decorrer da vida, que ela priorizava o próximo na frente de tudo do que dela mesma. Ela sempre foi ajudar os filhos, ajudar os netos, ajudar o povo, ajudar um amigo, ajudar um vizinho, ajudar uma criança que precisava se alimentar, ajudava uma pessoa de rua, priorizava sempre o próximo do que propriamente a si mesma. Ai, gente, eu tenho muitas histórias da Dona Alcília. Eu consigo lembrar da minha infância, porque assim, todos os netos, quando ficavam no período de férias ou não, aqui sempre foi o nosso porto seguro, né? A casa dela sempre foi o nosso porto seguro. Então as férias sempre eram aqui na casa da Dona Alcília, que ela sempre recebeu todo mundo. E assim, várias cenas que me marcaram. Uma delas, que eu recordo com muita saudade, muita alegria, a minha avó, ela começou a educação aqui em Uruquê, então ela alfabetizou muitas pessoas. Nisso ela ajudou, né, a construção do grupo e da escola de crianças. E nas férias, eram poucos professores naquela época, e como a gente vinha de férias, os netos vinham de férias, ela levava a gente pro grupo para ficar de olho na gente, né, e existia uma máquina, que naquela época era que fazia as cópias das provas, né? E ela colocava as netas para xerocar as provas, porque não tinha mão de obra naquela época. Então assim, elas estão aqui, vão me ajudar para poder imprimir as provas dos alunos. Quando a gente estava aqui na casa dela, né, ela sempre abraçando todo mundo, ela não deixava, a casa enorme, mas ela não deixava que os netos dormissem em quartos separados. Ela colocava todos para dormir no quarto dela, principalmente no período de chuva. Então ela
ajeitava rede de tudo que era jeito. Colocava todos os meus primos em rede, botava uma rede em cima, colocava uma vara para proteger da chuva, para não cair da chuva. Então, assim, ela sempre teve esse espírito de cuidar, essa questão protetora, de cuidar, de abraçar os netos como filhos mesmo. E é assim que eu me sinto com ela, porque eu sei que ela não fez isso só por mim, nem pela minha irmã, nem pelos meus primos. Ela fez isso com muita gente. Muita gente, onde você anda aqui em Uruquê, que você conversa com as pessoas, todos dizem que sempre se sentiram acolhidos por ela na casa dela. Ela sempre ajudou muitas pessoas de muitas formas, seja com conselho, seja dando o que comer, sempre ajudou tudo que ela pôde fazer. E um dos momentos que me marcou nos últimos tempos, depois da vida de adulta, de casada com filhos, é que o meu filho, o Golden Filho, hoje ele tem 5 anos, mas ele estava previsto para nascer no dia 29 de fevereiro. E foi uma gravidez um pouco complicada, de risco e tal, e eu disse, olha, dá para segurar até o dia 2 de março, que é o aniversário dela, porque a pessoa que nasce no dia 2 de março deve ser iluminada, e assim meu filho é iluminado, e hoje completamente apaixonado por ela, porque ela transmite esse amor com muita facilidade, para os netos, para todo mundo que está ao redor. Então, assim, o que eu tenho para dizer da Dona Auxília é que ela é amor. Ela é um exemplo de mãe, de vó, de guerreira, de lutadora, de professora. Ela é um porto seguro para todo mundo. Ela abraça, ela beija. O abraço dela, você encontra um lugar para ficar. Hoje eu olho para ela e eu sinto vontade de cuidar dela, de abraçar, assim como ela fez com a gente tantas vezes. Ela, para mim, é um exemplo, uma guerreira, realmente uma estrela. Há exatamente 1 ano e 5 meses, eu comecei a trabalhar aqui como cuidadora dessa pessoa maravilhosa, que é a Dona Auxília. E assim, o que eu tenho para dizer dela é que, para mim, ela é como uma mãe. Eu sempre costumo dizer isso para ela. Porque ela é uma pessoa muito carinhosa, ela é uma pessoa muito meiga. E assim, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Ela sempre me diz que eu sou como uma filha para ela. E eu me vejo assim, pela forma que ela me trata, porque ela é uma pessoa muito bacana, assim. Quando eu cheguei aqui, eu tive muito medo, assim, dela estranhar, porque era outra pessoa que ia cuidar dela. Mas não, ela me recebeu muito bem, de braços abertos. E para mim é um prazer. Para mim é um prazer muito grande cuidar dessa pessoa, né? Que é ela, maravilhosa. Porque eu me sinto muito bem acolhida. E ela me acolheu muito bem. Então, eu só tenho que agradecer a ela e a toda a família por ter me dado essa oportunidade. E também foi o meu primeiro emprego. O primeiro emprego foi ela que me deu, né, como cuidadora. E assim, para mim, é muito prazeroso, porque eu amo o que eu faço. Eu amo cuidar dela. Eu, como filho da Dona Auxília, me sinto bastante honrado em ser filho dessa mulher guerreira, dessa mulher que sempre lutou pela comunidade, essa mulher que sempre, eu agradeço tudo na minha vida. Sou hoje advogado, formado, pela sua dedicação na educação, na minha formação aqui no início, em Uruquê, e como também as dificuldades que ela teve na vida, a gente morando em Fortaleza, estudando, fazendo faculdade, cursinho, desde a época de cursinho, ginasial em Xeramobim, essa dedicação dela, essa coragem, apesar de meu pai não ter muita instrução, mas ela sempre enfrentou com dificuldade e foi a mulher guerreira que fez com que a família toda, todos os filhos, hoje nós estamos formados pela sua vontade, pela sua vocação como educadora. Falar da Dona Auxília, para mim, é motivo de muita honra e satisfação. Primeiramente, eu tenho a honra de ser nora dessa grande mulher, dessa guerreira, né? Super mãe, mãe do meu esposo, avó da minha única filha, a qual eu tive assim também
a honra de homenageá-la, tive a oportunidade de homenageá-la quando coloquei o nome da minha filha, o nome da Dona Alcília, não é? Não só pelo fato do nome, mas pela pessoa que a Dona Alcília é, pelo que ela representa para mim, para o meu esposo, enfim, para a família, né? E a gente percebe também que essa grande mulher também recebe o respeito da sociedade. Conheci a Dona Alcília há quase 30 anos, quando entrei para a família, e sempre a admirei como mulher. Encontrei na Dona Alcília tão somente a minha sogra não, né? Eu encontrei uma mãe amorosa, uma mulher que me acolheu na sua família, na sua casa, que acolhe também a minha filha, os meus enteados, enfim. E eu nunca encontrei na figura da senhora uma sogra. Na verdade, eu encontrei uma mãe, e foi por isso que eu homenageei a minha filha. Muita gente acha que essa escolha foi do seu filho, colocar o nome da Alcilinha, o nome da senhora. Mas, na verdade, foi uma escolha minha, claro que combinado com ele, como tudo que a gente vai fazer, a gente combina, né? Ele ficou muito feliz quando eu cheguei para ele e disse que gostaria que o nome da nossa filha fosse Alcília, né? O nome da mãe dele, pela grande mulher, pela mãe, enfim, por tudo que a senhora representa para todos nós. Bom, e como mãe, o que eu tenho para falar da Dona Alcília como mãe? Depois que a gente vê o exemplo dela como mulher, ela não poderia deixar de ser a melhor mãe do mundo para mim. Porque ela é amor, ela é tudo, ela é super mãe, além de ser essa mulher que ela foi, sempre guerreira, sempre batalhadora, uma lutadora, uma mulher de visão muito longe, que eu acho, para a época dela, uma mulher de muita visão. Meus filhos, eu fiz o possível e o impossível para educar, formar aquilo que eles precisavam para seguir a vida deles. Era o estudo e o que eles queriam, eu ajudei a realizar o sonho de cada um. Eu diria que a Alcília Saldanha se acha realizada. Eu fiz tudo o que eu tinha de fazer, o que eu gostava de fazer, e me acho realizada, graças a Deus. Eu gostava muito de fazer o bem, de ajudar o próximo. Eu acho que realizei meu sonho. Meu coração é teu, quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora? Estrela da manhã, nasci para ser essa mulher virtuosa que é Alcília Saldanha e que recebeu graciosamente à altura o pseudônimo de Estrela da Manhã pela luz que ela realmente deixa brotar de dentro de si, né? E iluminar em tudo que ela toca, tudo que ela faz, tudo que ela produz é reflexo dessa luz. Meu coração é teu, quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora?
pra não sofrer.